Bom, para configurar a captura dentro da Black Box, primeiro você tem que abrir o MFX, tem que estar com a Black Box conectada, né? Aqui já estou com a minha conectada. É, seleciona qualquer preset, eu vou colocar um preset vazio aqui, vai ser 80. Aí aqui você vai ativar o AMP. Se ativou o AMP, pode pegar qualquer um da lista aqui. Eu vou pegar o 20. Aqui o ganho você deixa em 70. O level 100%. O bass você deixa em 50. Médio 50 também. E o agudo também 50. Por que que é importante fazer isso aqui? O ganho é para não estourar muito, o level que é para ele considerar 100% o som do amp. O grave, o médio e o agudo tem que deixar em 50 por quê? Porque dentro dos 5 anos você vai definir quantos decibéis você vai querer que ele altera para mais ou para menos a partir deste ponto que você selecionar aqui. Se eu deixar, sei lá, 40, ele vai e eu quero aumentar o grave, eu vou aumentar, sei lá, 3 decibéis no grave. Ele vai aumentar 3 decibéis a partir dos 40% que você definiu aqui. Então, ele não vai estar exatamente no meio quando você iniciar ali a configuração do grave. Para deixar no meio mesmo, você tem que deixar aqui em 50, porque aí ele vai considerar os 50 como zero, né? E a partir daqui você vai, dentro do 5 an, definir quantos decibéis para cima ou para baixo. Aí ele vai começar aqui em 50, o 50 significa zero. Aí para baixo vai ser decibéis negativos e para cima vai ser decibéis positivos, tá? Isso aqui é bem importante, essa configuração aqui, deixar desse jeito. Aí beleza, você vai e salva o preset 80. Agora é importante, você tem que fechar o MFX antes de abrir o 5 an, senão ele não reconhece a black box. Você vem aqui, fecha, aí você vem no 5 an. Aqui dentro do 5 an, primeiro de tudo, você não vai mexer em nada ainda, você vai primeiro importar o arquivo, que é o arquivo sinal, a captura neutra, né, que eu mandei aí, captura de sinal neutra. Eu salvei ela aqui, deixa eu ver. Salvei aqui. Pronto, importei ela. Você vai ativar o link aqui, ó. Ativou o link. Agora eu não sei se tinha que ativar o link primeiro ou importar a captura. Por via das dúvidas, eu acabei de ativar o link, ele ficou verdinho, quer dizer que conectou a Black Box. Eu vou importar de novo. Só vir aqui, selecionar e dar um Open. Beleza. Agora aqui, isso aqui é extremamente importante, tá? Você tem que definir qual que é as faixas de frequência que vai atuar o aumento ou a diminuição dos decibéis. Aqui, para violão acústico, o violão ele não tem os decibéis muito baixos. Então, vamos começar numa faixa aqui de 120 Hz para o grave. Pegando a faixa de 120 Hz para o grave, ele vai subir tanto o 120, subir ou descer, né? Tanto o 120 quanto as outras faixas mais próximas ali, desde o 90, que é para baixo, e desde o, sei lá, uns 140, 160 para cima ali. Acho que chega até uns 200. Ele sobe um pouquinho também dos 200 Hz. Então, 120 é uma faixa legal, porque ele vai fazer meio que um triângulo ali. Na ponta do triângulo vai estar o 120, você está subindo. E nas laterais ele vai subir um pouco de cada, tanto para baixo quanto para cima. Desde o 110,
100, 90, aí 130, 140, 50, 60 e por aí vai. Então ele vai fazer meio que um triângulo puxando principalmente 120 e as laterais, o que está nas laterais, tá? E aqui, isso aqui é legal porque você pode definir quantos decibéis você vai aumentar ou diminuir. Eu sempre deixo menos 24 e mais 24 porque eu gosto de cobrir a maior faixa de opções possível. Já que eu deixei o meu amp lá dentro da Black Box em 50, 50 ele vai estar aqui, ó. 50 ele vai estar aqui no zero. Exatamente no zero, ó. Zero decibel, tá vendo? Então, ele vai iniciar a partir daqui e ele vai deixar eu subir ou descer 24 decibéis dentro dessa faixa de frequência aqui, tá? Pode ficar tranquilo que não vai estourar nada, não vai zoar, não vai ficar ruim, não, vai ficar bom pra caramba, na verdade. Bom, a faixa média do violão, ela gira em torno de 800 a 900 Hz. Aqui eu vou colocar 900. 900 Hz. Aqui é a mesma coisa, menos 24 até mais 24. Lembrando que a gente deixou a faixa média nos 50 lá dentro da Black Box. Traduzindo isso para o 5 o 50 lá significa que ele é zero aqui, tá? Então, a faixa aguda eu vou deixar em 4000 mesmo, porque opa, é uma faixa que eu acho legal. 4000. Também deixa o mais versátil possível, cobrindo a faixa total de decibéis aqui. Lembrando que está começando dos 50 lá, que aqui significa zero, tá? Agora aqui é importante, isso aqui é para não estourar nada, tá? Não estourar o áudio. O ganho, a gente deixou o ganho em 70 lá. 70, ou seja, ele vai ser o máximo que ele vai atingir. Então aqui eu vou zerar para quando eu diminuir no zero lá, ele realmente zerar o ganho, não deixar tipo em 20 nem nada. Se eu deixar aqui em 20, por exemplo, e eu zerar o ganho lá dentro do MFX, ele não vai zerar de fato, que significa que ele vai ficar em 20, entendeu? Por isso que eu quero deixar aqui em zero, porque quando eu diminuir o ganho todo lá, ele vai literalmente zerar de fato. E aqui o máximo é 70, que aí ele limita a 70 e não deixa passar. Na minha opinião, a partir de 70 aqui, ele já gera muito ruído, tá? Então não é interessante aumentar mais que 70. Se aumentar mais que 70, vai ficar com som poluído. O mix em 100%, que eu quero que ele simule 100% do som que eu estou configurando aqui. E o level 100 também, que aí é o volume, né? Beleza. Fazendo isso aqui, o que você vai fazer? Você vai dar um send, você vai mandar para Black Box. Beleza, mandou. Aí, automaticamente, quando você pegar a Black Box aqui agora e tocar alguma coisa, ele vai tocar simulando isso aqui. Aí você dá para ajustar antes de salvar e tal, mas não precisa ajustar não, deixa do jeito que tá aqui mesmo, tá? Isso aqui deixa um mesmo. Aí aqui agora no save, você vai dar um save. Ele vai te perguntar qual que é o slot lá do amp que você quer salvar. Aqui, pode colocar o nome que você quiser, sei lá, EQ Flat. Aqui, eu vou colocar o 20, o 20 que eu selecionei lá. Eu selecionei o 20, certo? Beleza, eu vou dar um OK aqui agora. Deixa eu ver se eu vou colocar outro nome. EQ Flat, é só EQ Flat mesmo, né? Dá um OK. Pronto, ele salvou. Aí agora a gente vai lá no MFX. Vamos entrar aqui.
Vamos no amp e ele vai estar aqui, ó, EQ flat, no 20, tá vendo? 50, 50, 50, 70 e 100. Aí já vai estar configurado o seu amp com sinal neutro aqui em EQ flat. Agora aqui, se você diminuir o grave, ele não vai estar diminuindo a partir de um ponto que já está positivo. Ele vai estar diminuindo a partir de um ponto que está zero. Aí aqui ele vai ficar em decibéis negativos e para cima ele vai ficar em decibéis positivos. Isso aqui é muito legal mesmo. Importante deixar essa configuração aqui antes de subir, tá? Então é isso, tá? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, tá bom? Mas acho que o vídeo aqui ficou bem completo, bem explicativo. E isso aqui melhora muito o som, cara, muito mesmo, tá? Porque nativamente a Black Box não tem um módulo de equalização. Aí só vai ter acho que na Valiton, na na MK300, né? Essas pedaleiras mais superiores. Aí ativando o ampli aqui com totalmente o sinal neutro, totalmente flat, você vai manter o som do cab, né, que é o IR aqui do violão, sem alterar o som nem nada e possibilitando fazer equalização. Isso aqui é top demais. E o IR que eu mandei aí do Taylor 816, que é esse que está aqui na minha tela agora, esse aqui, para configurar ele junto com o ampli, eu sugiro, né, você deixa o level aqui 100% e o low cut, que é o corte mínimo aqui, ah, assim, essa parte do corte, ele não é um crossover de verdade, ele meio que vai diminuir os sons das frequências abaixo do mínimo que você está cortando aqui. Então, se eu deixar, em 120, se eu deixar em 120, não quer dizer que ele não vai tocar frequências abaixo de 120. Ele vai tocar ainda, só que ele vai tocar com menos intensidade. Por exemplo, se tiver dando microfonia na faixa grave, abaixo dos 100 Hz, se você colocar em 120, ele vai cortar essa microfonia. Mas não quer dizer que ele não vai tocar nada abaixo de 120. Isso aqui não é totalmente preciso, eu já testei. Então ele vai tocar sim um pouco com menor intensidade em decibéis, né? As faixas abaixo de 120. Mas é interessante fazer esse corte aqui antes de subir, porque a gente deixou nosso grave em 120 lá. Então eu sugiro deixar aqui ou em 120 ou acima. Não mais que, sei lá, não mais que 160, que é o meio aqui, tá vendo? O meio do corte do grave. E entre 120 e 160. Aí vocês testam aí pra ver qual que é a melhor configuração que vai ficar para vocês. Eu normalmente o meu eu deixo acho que em 140, tá? Deixa eu ver como é que tá o preset 1 aqui. Deixa eu salvar isso aqui antes. Salvar 80. Deixa eu ver como é que tá o 1. Ó, o 1, o 1 tá em 140, tá vendo? 140 e 6K no high cut. Vamos lá, voltar no 80. Aqui vamos colocar em 6K. Por quê? Porque ele vai tirar o instalado chato que tem, porque 18 mil Hz, cara, e 18 mil Hz é muita coisa, é muito agudo, ele vai deixar passar muito chiado, tá? Se você diminuir aqui para 6, ele vai ter dar um corte nos chiados e vai ficar bem melhor, vai ficar um som mais limpo. 6 mil Hz aqui é um agudo excelente para violão, tá? Para violão acústico. E aqui no treble a gente deixou lá no 5 an em 4000 Hz. Por quê? Porque o 4000 Hz, na hora que você subir aqui, ele vai fazer aquele triângulo que eu expliquei antes. Ele vai subir principalmente nos 4000 Hz, mas ele vai subir também um pouco das faixas que estão dos lados. Ele vai subir um pouco também da faixa de 5000 e da faixa de 6000. E também ele vai subir um pouco aqui da faixa de 3000, 2000, entendeu? Aí ele vai cobrir um espectro legal aqui. Então, eu acho interessante deixar nessa configuração aqui, tá? E outra coisa extremamente importante, os módulos aqui, ó.
a Black Box ela deixa você alterar a ordem dos módulos. Percebe que o cab ele está por último, mas não é interessante deixar ele por último. Por quê? Porque ele vai aplicar todas essas etapas aqui primeiro, até chegar no processamento de áudio do cab. Então ele vai aplicar primeiro o compressor, ele vai aplicar depois a equalização, depois vai aplicar aqui os efeitos de modulação, que entra coros e tal. Depois ele vai aplicar os efeitos de delay, depois os efeitos de espaço, né, que são os reverbs, para depois chegar no cab. Isso aqui não é interessante, a gente tem que deixar o cab em primeiro, porque a gente quer a alteração do cab direto na fonte, direto na origem do som, que é a primeira etapa. Aí depois a gente aplica a equalização, que a gente se arrasta para cá. Aí depois vem o restante, vem compressor e efeitos, tá? Isso aqui é muito importante para manter a fidelidade do som do cab direto na origem, na fonte do som aqui, como prioridade no processamento do áudio. Aí depois entra o equalizador, que ele vai equalizar o cab. Se você deixar o cab antes, depois do equalizador, ele vai equalizar o som do seu captador puro, sem o cab. Aí depois ele vai aplicar o cab, não vai ficar legal. Aí você tem que colocar o cab antes para ele aplicar o cab e depois ele aplicar a equalização em cima do cab já aplicado, beleza? Não sei se deu para entender, se eu consegui explicar da melhor forma, tá? Mas essa alteração dos módulos aqui também é bem importante, viu? E de resto acho que é isso, tá? Acho que é isso. Ficou bem explicado que o vídeo ficou longo pra caramba. A intenção não era deixar grande, mas acho que ficou bem completo. Aí se alguém tiver dúvida aí pode mandar no grupo. Fechou?